Olá, eu me chamo Augusto, sou estagiário do curso de licenciatura em matemática na modalidade AD da Universidade do Sudoeste da Bahia. Eu estou fazendo esse vídeo foi do meu primeiro dia de reagência, né, no meu estágio supervisionado 2. Lá na oportunidade não tive condição de gravar, né, por causa da autorização da escola, e no dia também, aí ficou impossível, mas a apresentação que eu fiz lá, a aula de regência que eu fiz lá na escola, no Centro Educacional Luiz Viana Filho, eu vou estar passando aqui, neste momento, né, nos slides, e foi justamente o que eu apresentei lá para a turma também. A aula foi sobre conjuntos numéricos, porque posteriormente a esse assunto eles viram razão, né? Razão, dízima periódica, entre outros assuntos também, mas eu quis focar justamente nesse assunto, conjuntos numéricos, porque eu vi a necessidade dos alunos, né, ter essa fixação e ter essa lembrança desse assunto, porque esse assunto ele é revisto no 7º ano, e eu senti muita dificuldade deles, da turma, e também para fixar, né, os conjuntos numéricos, e eu vou abordar neste momento sobre isso. Aí, como vocês podem ver, né, eu me chamo Augusto César Coelho, sou estagiário do curso de licenciatura em matemática. O meu estágio é o estágio 2 nesse semestre. Foi desenvolvido no Centro Educacional Luiz Viana Filho. É uma escola pública municipal na cidade aqui de Barreiras, né? A instituição atende alunos do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, no turno matutino, e à tarde também tem a modalidade EJA, 6º e 7º, 6º e 7º ano, 8º e 9º. Durante o período de estágio, eu acompanho as aulas ministradas pelo professor Zacarias Silva de Matos Júnior, o Zaca, como ele é apelidado lá na escola. Ele é responsável pela disciplina de matemática na escola. Tem outra professora também que ensina matemática dentro da escola. Aí eles dois fazem regente, né? Tem formação, o Zacarias tem formação em licenciatura em matemática. Ele é graduado pelo Instituto Federal da Bahia, o IFBA, em matemática, e cursa mestrado em educação pela Universidade do Oeste da Bahia, a UFOB. Vamos lá, voltando para o assunto, né? Conjuntos numéricos. Para cada situação, um tipo de número. Ao usarmos números para resolver várias situações do dia a dia, alguns números já foram estudados nos anos anteriores, como os números racionais. Nas figuras abaixo, analisa as situações que encontramos no cotidiano. Aí nesse momento eu passei as figuras, né, no quadro. Aí as figuras elas tinham a intenção de fazer eles resolverem, né? Tinham um probleminha, fazendo eles resolverem as situações, e justamente foi pensando em cada figura que ia a gente representar cada conjunto dos números, né? Como aqui o calendário. A situação problema tinha quantos períodos, quantas semanas, período de semana
corresponde a um mês. Quantas semanas tem num mês, né? De 1 a 31. A temperatura, aqui está 10 graus, menos 10, negativo, frio. E aqui está 30 graus, no calor, positivo. A situação da fração, né? Eu coloquei os biscoitos, que é uma receita culinária, que para fazer 2 rosquinhas, né? Aí na receita pedia 2 copos e 1/4 de leite. Então aí tem uma fração nessa figura aí na receita, e a área do terreno, né? A área do terreno em metros quadrados. É um terreno quadrado, de forma quadrada, que media 12,5 metros. E aí já entrava na parte decimal, né? A última figura. Aí, como a gente relacionou as figuras em relação aos conjuntos numéricos? Nesta aula vamos relembrar o estudo dos números racionais e introduzir o estudo dos números irracionais, que é os mais que a gente utiliza no cotidiano, né? Eu foquei mais esses números porque é o que a gente vai estar trabalhando, né, durante aí esse tempo de estágio. Aí eu foquei mais nos números racionais e irracionais. Aí aqui temos os conjuntos dos números naturais, representado pela letra N, que vai de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 3 pontinhos, né? Segue aí infinito. Os números inteiros, representados pela letra Z, são todos os números negativos. Eu coloquei um exemplo aí, né? 3 pontinhos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, 3 pontinhos. E os números racionais, que representa pela letra Q, que são os números decimais. Os números decimais, que é esse que está aí, menos 3 quintos, 0,66, 3,25, menos 2 sobre 100, menos 3, 5 também. O 5, além dele ser um número natural, número inteiro, ele também é um número racional, e 1,333. 0,1, como mostra aqui. O 0 também é um número racional. 2, 3 quintos. E aí vamos falar dos números reais. Os números reais, como a gente não vai estar trabalhando ele muito, os números reais são os números inteiros, o número decimal exato finito, e o número decimal infinito e periódico, quer dizer, dízimo periódico. Aí eu vou estar explicando mais os números reais mais para frente. Explorando os números racionais. Aqui está aqui alguns exemplos, né, que eu fiz na sala de aula, que menos 3 sobre 5, que é igual a menos 3 sobre 5, né? O 5 o denominador e o 3 o numerador. É o mesmo, que significa mesmo menos 3 dividido por 5. Esse tá bem fácil, né? Aí o 0,666. O 0,666. Vamos lá. Se você pegar 6 dividido por 6 é igual a 1, não é esse valor, não chega a esse valor.
6 dividido por 7. A produção poderia fazer 6 dividido por 7 aí na calculadora? Seis dividido por 7. Vamos lá, vamos fazer aqui. 6 dividido por 7 é igual a 0,857142. Não é esse valor. 6 dividido por 8 é 0,75. Também não é esse valor. E 6 dividido por 9 é 0,666. Então, a razão para chegar nesse resultado é 6 dividido por 9. Aí você pergunta, professor, eu posso simplificar essa razão? Sim, a gente pode simplificar por 3. Simplificar 6 por 3 vai dar 2. E se eu simplificar 9 por 3, vai dar 3. Então, podemos concluir que o quê? 6 sobre 9 é o mesmo que 2 sobre 3. Ok? E 2 dividido por 3, como está aqui, vai chegar nesse valor, 0,666, 3 pontinhos. Exemplo C. 3,25. 3,25 são 3 inteiros de 100. Aqui também poderia ser representado 325 dividido por 100, que resultaria também nessa razão aqui. 3 inteiros e 1/4, ou 13 sobre 4. Menos 2 sobre 100. Menos 2 sobre 100, assim como no exemplo A, é o mesmo que menos 2 dividido por 100, ou simplificando por 2, 2 por 2 dá 1, e 100 por 2 é 50. Aí ficaria menos 1 dividido por 50. A letra E é menos 3. Essa aqui também é bem fácil de entender. É menos 3 sobre 1, que é o mesmo que menos 3 dividido por 1, que é o resultado é igual a menos 3, igual está aqui. E esse aqui na letra F é 5. Como aqui o denominador é menor, como podemos ver, né? Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. Por quê? 5 vezes 2 é igual a 10. Esse é bem tranquilo. Apesar que 5 também é um número natural. 1,333. Aqui também podemos dizer que, da mesma forma que eu fiz o cálculo aqui para achar essa fração, eu posso fazer ela aqui também. É 1 inteiro e 333, uma dízima, né? O que é que eu faço? 3 dividido por 3. Vamos lá, 3 dividido por 3 é igual a 1. Não é esse valor. 3 dividido por 4 é igual a 0,75. 3 dividido por 5 é igual a 0,6. 3 dividido por 6 é igual a 0,5. 3 dividido por 7 é igual a 0,42. Está bem acima. 3 dividido por 8 é igual a 0,375. Está chegando. E 3 dividido por 9 é igual a 0,33. Nesse caso, é 1 inteiro e 3 dividido por 9, razão.
Aí o que que a gente poderia fazer aqui? O inteiro, que é igual a por 3 vai dar 4, 12 dividido por 3 vai dar 4, e 9 dividido por 3 vai dar 3. Aí se eu pegar esse 4 dividido por 3, vai dar 1,333, esse resultado aqui. Aqui na letra H, 0,1. Como se eu pegar aqui, dividir 1 sobre 10, não dá para dividir, né? Aí eu vou ter que colocar a vírgula e acrescentar mais um zero. E 10 dividido por 10 vai dar 1. Aí nesse caso fica 1 décimo aí, a razão. Aqui no I também é o zero, né? Um número natural. 0 dividido em fração, 0 dividido por 5 é igual a 0. Na letra J, 2 inteiros e 3 quintos. Deixa eu ver. A gente pega o 2 inteiros, multiplica pelo denominador, e depois soma com o numerador. Nesse caso vai ficar o quê? 2 vezes 5 são 10, 10 mais 3, 13. E conserva o denominador. Aí vai ficar 13 sobre 5. Números irracionais. Sabemos que todo número racional é representado por uma fração, como a gente viu, né? Ou seja, ele é resultado da divisão de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero. Essa divisão pode resultar em um número inteiro. A gente vai ver aqui embaixo, né? O número decimal exato finito e o número decimal infinito e periódico, que é chamado de dízima periódica. Sim, existem números cuja representação decimal é infinita e não periódica. Por exemplo, 0,10 mil, 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão. E 2, você vê que esse segundo número, ele já muda. 2,71, 72, 73, 74. São representações decimais infinitas, não periódicas. Não há um número padrão que se repete após a vírgula, como a gente viu no exemplo anterior. Esses são os números irracionais. Aí, os números reais. Você, o oitavo ano, vai estar vendo os números reais a partir do nono ano. Também eu posso até falar mais ou menos. E os números reais, reunindo o conjunto dos números racionais. Os números reais é representado pela letra R, com o conjunto dos números irracionais. E, né, como a gente viu, obtemos o conjunto dos números reais. Aí, então, o que eu posso concluir? Eu concluo que os números reais é igual aos números irracionais com a união dos números racionais. A união dos números racionais com os números irracionais resulta nos números reais. Não existe um número que seja ao mesmo tempo racional e irracional, mas qualquer número racional ou irracional pode ser chamado de número real. Aqui alguns exemplos. A raiz de 7 é um número irracional,
4 sobre 7 é um número real racional, menos 4 é um número real racional, e o número de π, que ele é infinito também, é um número real irracional. E para concluir, tá aqui o conjunto numérico, né? Como a gente fez uma breve recapitulação de todos os números aí, e representado nessa figura aqui como que os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números reais, contido nos números reais, os números irracionais e os números complexos. Na minha próxima aula, vou abordar sobre razão. Vai ter alguns exercícios e é isso.